Um abraço para você ligado aqui no canal do Pedro Ramiro. Informação de última hora. O Conselho Deliberativo reprovou as contas da gestão Augusto Melo. E foi numa lavada, uma votação que a gente vai detalhar para vocês aqui no canal do Pedro Ramiro. E eu vou explicar para você quais são os próximos passos dessa decisão do Conselho Deliberativo. O Augusto Melo vai ficar inelegível? O próprio presidente vai sofrer um processo de impeachment? Você vai entender passo a passo agora dessa votação que aconteceu no Conselho Deliberativo do clube. E eu peço a você só que deixe o like e inscreva-se no canal, gente. Cada vez que você deixa o like, cada vez que você se inscreve no canal, mais a informação é espalhada e a informação de qualidade vai chegando para mais pessoas, informação apurada, checada e trazendo sempre os dois lados. Então, eu peço, por favor, que você só deixe o like, só isso que eu peço a você, e que você participe aqui com o seu comentário, o que você achou desse vídeo e também o que você achou sobre essa decisão do Conselho Deliberativo, beleza? Então, assim que a vinheta rodar, a informação vai chegar, bora brilhar porque tem muita informação para você. Muito bem, era algo que a gente já previa, né? A gente já colocou aqui ainda na manhã dessa segunda-feira, falamos na live das 11 da manhã aqui no canal do Pedro Ramiro, que esse era um movimento que poderia acontecer justamente porque o Conselho Fiscal já havia esmiuçado, já havia dado uma palhinha ali de que isso poderia acontecer. O Conselho Fiscal e o CORE, né? Aliás, o CORE foi o grande inimigo do Augusto Melo nessa decisão. Vamos deixar bem claro para vocês. O Conselho Deliberativo do Corinthians reprovou na noite dessa segunda-feira as contas do primeiro ano da gestão do Augusto Melo, ou seja, referente a 2024. O placar contra o balanço do clube apresentado na semana passada terminou em 130-73. Uma lavada, quase o dobro dos votos contra o Augusto Melo, além de 6 abstenções. Os conselheiros seguiram as recomendações do CORE, né, do Conselho de Orientação do Clube, e também do Conselho Fiscal, que por unanimidade já havia reprovado as contas com 3 votos a 0, inclusive com 3 pessoas que apoiaram a gestão do Augusto Melo. No Conselho Fiscal, como eu disse, 3 a 0, e no CORE a votação terminou 16 a 1, com ressalvas para o valor do passivo, que se refere a dívidas e obrigações financeiras do clube, no patamar dos 800 milhões de reais. Esse é o valor contestado pela diretoria. Só para deixar bem claro para vocês, inclusive o grande Daniel Kepler fez uma análise sobre esse tema. A gente colocou aqui que o CORE ele levantou de que a dívida subiu para 829 milhões de reais, e esse valor citado não se trata do aumento da dívida, mas sim do passivo, que inclui dívida, mas não é só isso. Eu vou até ler aqui o tweet do Daniel Kepler, que diz o seguinte, ó: o passivo inclui todas as obrigações financeiras que o clube tem com terceiros, ou seja, fornecedores, bancos, governo e funcionários. São as dívidas, despesas e outros compromissos que o clube assumiu. Esse passivo aumentou para 829 milhões em 2024. Então, se a gente pega no balanço essa parte, se diminuir o passivo de 2024 do passivo de 2023, dá exatamente os 829 milhões citados no relatório. O CORE avaliou esse aumento como grave e ele poderia ter entendido diferente se, por exemplo, tivesse acesso aos documentos que pediu, contratos e etc. Aliás, até essa situação do contrato a gente vai falar daqui a pouco. Isso porque o aumento do patrimônio impacta nesse número, incluindo o intangível, como os atletas. O CORE pediu os documentos e a diretoria não deu. É isso que o CORE alega, mas a diretoria responde, aliás, através até de um contato que eu tive com uma pessoa do clube, que me disse: Pedro, eles me pediram o contrato dos jogadores, só que também, quando foi respondido perguntando umas datas para esses contratos serem apresentados, mas ninguém do Conselho Deliberativo respondeu, ninguém do CORE respondeu a esse tema. Então, para não dizer que foi só erro de interpretação, coloca aqui o Daniel Kepler, outro trecho do relatório fala em aumento do endividamento em 829 milhões, mas vem do capítulo sobre o tema e os números do balanço, fica claro que não se trata da dívida. O CORE avisou sobre os possíveis erros de digitação.
Inclusive, o Daniel Kepler ainda coloca aqui, não esperava ter que explicar isso, mas fazer um post dizendo que o endividamento bruto e o passivo total não são a mesma coisa, não significa dizer que esse aumento é normal ou que está tudo bem. Então, o próprio Daniel Kepler coloca isso. De forma resumida, o Augusto aumentou a dívida, mas não em 829 milhões. Boa parte desses 829 era um passivo não circulante e agora, obviamente, viraram passivo circulante. Eu tentei explicar aqui um pouquinho nas palavras e agradecer também ao Daniel Kepler, porque ele coloca isso como uma explicação no Twitter dele. Até um usuário pergunta, de fato, qual é a responsabilidade da atual gestão nesse aumento? Líquidos 800 milhões, 500 eram da outra gestão e 300 são dele. E segundo a gestão do Augusto Melo, essa é uma informação, 191 milhões são de gestões passadas. Já o Conselho Fiscal não concorda, esse assunto ainda vai render muito pano para manga, muita coisa para a gente tratar e discutir aqui no canal do Pedro Ramiro, beleza? Mas se você quer saber quais são os próximos passos agora dessa reprovação. Gente, muito provavelmente, a partir dessa reprovação, a pressão do presidente vai aumentar, que vai reviver um fantasma de um possível impeachment, e a reprovação do balanço financeiro, segundo o estatuto do clube, pode ser um dos motivos para a abertura de processo de impeachment. E aí, com o entendimento de gestão temerária ou irregular, segundo o que consta na Lei Geral do Esporte, né, num artigo 13 da Lei Geral do Esporte, o dirigente tem chance de ser punido ou até mesmo se tornar inelegível por 10 anos, ou seja, não pode concorrer a cargo em nenhuma instituição esportiva ou desportiva por 10 anos. Tá? Isso inclui o Corinthians e outros clubes também do futebol brasileiro. E aí, segundo os números apresentados ao Conselho na semana passada, o que a gente tem observado é realmente um aumento da dívida, mas um lado alega uma coisa, o lado alega outra. A atual diretoria alega ter uma dívida de 191 milhões da gestão anterior e o Duílio Monteiro Alves nega isso. E esse valor, segundo a gestão do Augusto Melo, é dividido entre apropriação de juros Profut, contingência em processos que não foram classificados como perda provável em balanços anteriores, além dos parcelamentos de ISS da prefeitura e contingências de dívidas passadas. Então vamos ver o que vai acontecer. Como eu disse, há sim a possibilidade do Augusto Melo voltar a ser avaliado aí num novo processo de impeachment e a gente fica aguardando também o que vai ser avaliado pelo Conselho Deliberativo com relação à possibilidade dele se tornar inelegível. Gente, essa derrota, ela significa muito. Essa derrota, ela significa muito para a gestão Augusto Melo, que agora vai ter de correr contra o tempo para explicar a situação, vai ter de correr contra o tempo para tentar de alguma forma avaliar esse processo. Eu lembro a você que se o Augusto Melo sofrer um processo de impeachment, quem assume momentaneamente é o primeiro vice, o Osmar Stabile, e aí o Romeu Thuma Júnior vai ter de convocar uma eleição indireta para um mandato tampão. Esse mandato tampão vai ser numa eleição envolvendo conselheiros do clube dentro do próprio Conselho Deliberativo, ou seja, os sócios não participam dessa votação. E aí pode ter a possibilidade de alguns nomes que o torcedor não gosta muito, como André Sanches, né? André Negão, se colocarem à disposição para concorrer a essa eleição. Ou muito provavelmente o próprio Osmar Stabile, que é um cara mais de centrão, né? Um cara mais meio termo aí para concorrer a essa possibilidade, só caso o Augusto Melo sofra o processo de impeachment. Beleza? Deixa o like e inscreva-se no canal. Isso é muito importante.